Brasil, olha, Papo Amigo começando aqui, sensacional. E hoje nós estamos continuando aqui uma bateria de reportagens, de entrevistas maravilhosas sobre a mente, sobre o cérebro, a mente. Fizemos uma primeira entrevista com o nosso amigo Vinícius Vasconcelos. Depois fizemos com Oswaldo Valério, falando sobre hipnose. Começou aqui os fenômenos, aqui, olha as coisas acontecendo. E hoje vamos falar sobre neuroaprendizagem. Olha que maravilha, hein? Neuroaprendizagem. O poder dos neurônios, o poder das sinapses, o poder do conhecimento. Que maravilha, hein? Vamos entrevistar hoje ela, a sensacional profissional que vem arrebentando com mais de 22 anos de história na área, Daniele Monteiro. Boa noite, Daniele. Boa noite, Salvo. Tudo bom, Daniele? Tudo bem? Aqui no microfone, aqui bem aqui na frente assim. Boa noite, Salvo. Opa, tudo bem, Daniele? Boa noite. Tudo jóia. Boa noite, pessoal. Não liga não que a gente aqui, nós somos um programa sério, então a gente tem que começar de uma maneira bem séria. Não liga não, mas assim, graças a Deus, os patrocinadores entendem isso, né? Ô Daniele, me diz uma coisa, é Daniele ou Daniela? É Daniele. Daniele, não, porque eu fiquei sabendo que o nosso produtor do banner, que disparou na internet, o banner colocou Daniela. Mas que coisa horrível, né? Ele escreveu Daniela, mas é Daniele. É Daniele, mas é algo que eu tenho que conviver há muitos anos. Você convive com isso há muito tempo? Por que, Daniele? As pessoas acham que é mais comum Daniela do que Daniele. Daniele, né? Então, do que Daniela. No caso, ver isso. Mas isso aqui, eu fiquei sabendo que você já tem uma história de profissionalismo com mais de 22 anos na área de capacitação de pessoas, é isso? É isso mesmo, Saulo. Que maravilha, hein? Que maravilha. Mas como é que pode você fazer isso? Você começou a estudar com 4 anos de idade, então 2 aninhos, então? Trabalhar na área já? Pois é. Essa carinha de menininha. Obrigada. Me diz uma coisa, você é uma profissional que eu fiquei sabendo que trabalha nessa parte de a gente pode falar de educação, capacitação, qual que é o termo correto? Neuroaprendizagem. Como é que a gente pode expressar esse termo? Como é que é o correto? Eu acho que cada um usa uma terminologia. O que eu gosto muito e acredito ser correto da minha forma de atuar é desenvolvimento da capacidade humana. Desenvolvimento da capacidade humana, é isso? Exatamente. É o termo que eu gosto. Por isso que eu gosto de falar que eu tenho 22 anos de experiência na capacitação de pessoas. Ah, que legal, hein? Que legal. Porque aí a gente vai trabalhar o desenvolvimento do conhecimento, das habilidades e do aperfeiçoamento também do comportamento dessas pessoas ao longo de uma jornada, seja ela num treinamento presencial, numa interação à distância, na condução de alguma forma de interação com essas pessoas, né? A questão de poucos meses eu vi uma matéria falando que a Unicamp chegou a um valor aproximadamente 86 bilhões de neurônios tem o cérebro humano em média. Foi esse o valor estimado pelas pesquisas na Unicamp aqui no Brasil. Essa pesquisa está tendo, pelo que eu fui sabendo, uma repercussão mundial. Porque você, para calcular, você tem que saber centímetros cúbicos e tal. E aí eu fiquei assistindo alguns vídeos e pesquisando sobre isso. E eu fiquei sabendo que o cérebro humano ele tem mais ou menos 1,4 kg, mais ou menos. E a parte frontal do cérebro pesa mais ou menos 140, 150 gramas. Aí eu falei assim, então é daí que o pessoal fala que o ser humano só usa 10% da sua capacidade. Que eu acho que é um erro isso, né? Tá errado esse raciocínio, ou não? Tá errado isso, né? Como é que a gente vai saber 10% do quê? Se o cérebro é um mistério. É um mistério.
A gente está falando do ambiente de aprendizagem. Quando a gente olha para o ambiente de aprendizagem, a gente sabe que os percentuais podem aumentar ou diminuir conforme os usos de recursos que você vai usar. Que você vai usar, né? Entendi. Você facilitador, seja você professor, seja você um gerente, um diretor, uma pessoa que está influenciando o conteúdo que está sendo abordado. Olha que interessante. Por exemplo, Saulo, se a gente está falando de 10%, como exemplo que você citou, eu estou falando que eu estou lendo para alguém. Eu pego uma tela, um livro, estou lendo para você. Certo. 10% do que eu ler para você está absorvendo. Entendi. Se eu fizer, e isso tem princípios neurocientíficos, que a gente pode desmembrar isso em horas e horas de estudos, mas se a gente colocar essas pessoas para interagirem com o conteúdo, além de lerem, elas exercitarem, elas participarem, elas verem exemplos, ela participar de um teatro, na prática, esses percentuais vão aumentando de retenção de aprendizagem. Ou seja, você tem que ter uma referência do que eu vou ensinar. Então, por exemplo, eu tenho um livro, esse livro é 100%. Em relação ao que eu estou ensinando, a pessoa absorveu 10%. É isso, ou 5, ou 20, ou 30, né? Exatamente. Quanto maior a forma dela interagir com o conteúdo, mais absorção daquele conteúdo ela terá. Por exemplo, eu estou numa reunião com você, Saulo. Eu vou te explicar sobre como ser um bom locutor. Claro certo. Que eu nunca precisaria disso, não, né? Claro, muito pelo contrário. Nunca precisaria disso. Não, olha, muito pelo contrário. Eu aprendi uma coisa. Eu tenho um grande amigo. Ele é médico, o nome dele é Renê, ele mora no Rio de Janeiro. O Renê, aliás, Renê, um beijão pra você. O Renê é um grande amigo, um doce de pessoa. E ele é médico, ele pratica artes marciais, ele pratica jiu-jitsu. E ele fala, Saulo, a diferença entre um faixa branca e um faixa preta é que o faixa preta é um faixa branca que continua o caminho. Exato. E uma vez eu vi uma definição sobre ser professor, eu achei interessante. Ele falou assim, professor é o estudante que continua estudando. Perfeito. E nas horas vagas ensina o pouco que sabe. Então eu acredito que se você quer ser excelente naquilo que você faz, você tem que sempre estar estudando e pesquisando e aprendendo com todo mundo. Imagina, hein? É isso mesmo. Eu como locutor ainda estou dando meus primeiros passos ainda.